Tá carregando, já estão vendo aí, né? Tá tudo certo. Meu áudio tá bom? Tá baixo? Tá alto? Tranquilo, né? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre Antártica. Parece que não vai ter muita coisa para falar de Antártica, mas tem algumas coisinhas interessantes, sim. Porque é a maior porção territorial, né, com gelo no mundo, maior que o Ártico, né? É o maior continente gelado dos dois polos. Então, tem algumas coisas importantes para falar, tanto das características físicas da Antártida, e eu até creio que a Ana também falou um pouquinho com vocês, tanto de Oceania quanto a Antártica, que ela me disse, e também sobre questões de ocupação, né, questões do Tratado Antártico, que a Ana também já deve ter comentado um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Também vou trazer no finalzinho a questão do Brasil dentro da Antártida, da base brasileira. Ó, tem gente entrando. Dandara. Cadê? Será que eu neguei? Não, não neguei não. Eu apertei permitir, certeza. Aí, ó. Oi, Dandara, tudo bem? Boa tarde. Estava só introduzindo a aula por enquanto, tá? Nem comecei. Boa tarde. Então, mais para o finalzinho, eu vou trazer o papel do Brasil dentro da Antártica, né? Da base brasileira, Comandante Ferraz. E aí também falar um pouquinho sobre aquecimento global, né? Afinal, tanto o Ártico quanto a Antártica vêm sofrendo drasticamente por causa do aquecimento do planeta. Beleza? Então vamos lá. Cadê? Passei aí. Opa, passei demais. Localizando a Antártida. Né? Vamos falar então algumas questões básicas gerais sobre o continente gelado. A Antártica está no hemisfério sul, né? Ou seja, ela faz parte do Polo Sul. A gente tem o Ártico ao norte e o Antártico ao sul. E o Antártico vem justamente nesse sentido de ser oposto ao Ártico, né? Por isso, Antártico. Tá? No hemisfério norte, a gente tem a estrela polar, que é conhecida como Polaris, e essa estrela Polaris, que essa aqui não, essa aqui é a do sul, né? Mas a estrela Polaris, ela faz parte da Ursa Menor, da constelação Ursa Menor. Daí o nome Ártico ao norte, porque Ártico em grego quer dizer urso, né? Então Ártico seria o urso menor, que é a constelação Ursa Menor da estrela polar da Polaris, tá? E aí, os observadores chegaram à conclusão, quando eles descobriram o Ártico, primeiro ao norte, né? Depois que eles descobriram a Antártica, mas eles chegaram à conclusão que deveria existir uma outra zona fria ao sul do planeta, já que existia uma ao norte, muito provavelmente iria existir uma ao sul, devido às questões climáticas, né, que se repetem de acordo com o Equador, para cima e para baixo, né, as zonas climáticas elas vão se repetir, então eles chegaram a essa conclusão, e daí deram o nome de Antártico, ou seja, o oposto à Ursa Menor, né, e a gente tem aqui lá no norte a Ursa Menor, né, como guia astrológico, aqui ao sul a gente tem a Cruzeiro do Sul, né, que é aquela constelaçãozinha que parece uma cruz, que a gente às vezes vê daqui de São Paulo, é muito raramente, né, porque São Paulo é muito poluído, a gente, quando vai para o interior, quando vai até, às vezes, para o litoral, dá para ver mais o Cruzeiro do Sul. Beleza? Então, Antártico vem disso de ser o oposto ao Ártico. Não sei se a Ana chegou a falar, mas tanto Antártico como Antártida dá no mesmo, são sinônimos, dá para usar os dois na língua portuguesa. Tá? Antártico e Antártida são a mesma coisa. Tranquilo? Ainda localizando a Antártida, então a Antártida, continente antártico, ele está localizado no Círculo Polar Antártico, né, na zona polar mais ao sul, que fica mais ou menos aí 66 graus a 90 graus sul, tá? Na Antártida a gente tem a grande camada de gelo, essa camada ela pode chegar a 2.000 metros de espessura, 2 quilômetros de gelo, imagina o quanto que é isso. Deixa eu ver. Eu acho que aí na USP, aí não, né? Mas na USP lá não tem uma distância assim de quilômetros.
tão grande em linha reta. Mas é uma distância considerável, se a gente for pensar que é gelo, né? Precipitação, gelo em cima de gelo. 2.000 metros de espessura. Devido à grande extensão da Antártida, que ela é muito maior que o Ártico, né, a gente vai ter temperaturas menores na Antártica também, né? Lembram, quando a gente não, mas a Ana provavelmente falou também de maritimidade e continentalidade, né? No continente, as temperaturas, elas tendem a ser liberadas mais rapidamente. Isso faz com que no continente a gente tenha uma amplitude térmica, ou seja, uma diferença entre a máxima e a mínima muito maior do que no oceano, né? No litoral, as cidades litorâneas vão ter uma amplitude térmica menor, a diferença entre a máxima e a mínima é menor, a sensação térmica também não é de muito frio por causa desse calor que é liberado mais lentamente nas zonas litorâneas. Então, por ser uma faixa continental muito grande de gelo, a gente vai ter uma temperatura muito menor no continente antártico, tá? Isso vai reduzir, mas não vai impedir, tá? A flora e a fauna na Antártica, ela é muito menor do que em outras regiões do planeta, mas ainda assim existe tanto uma fauna rica e uma flora rica dentro da Antártica, tá? No verão, a gente vai ter o degelo, né, em algumas áreas, não no interior do continente, mas em algumas áreas a gente vai ter degelo, e isso vai favorecer a formação da tundra. A gente não, de novo, é que eu sempre falo, eu dou aula no colégio, eu, às vezes misturo as coisas. Mas a tundra, vocês também viram com a Ana, que é uma vegetação tipicamente de áreas polares, né? A tundra é aquela questão lá de líquens e musgos. Então, ao derretimento do gelo, esse derretimento, essa água, vai acabar percolando no solo, e isso vai fazer crescer alguns musgos, alguns líquens. É uma área bem pantanosa mesmo, tipicamente de áreas polares, na época do degelo. Beleza? E também, devido a esse clima polar, a gente vai ter algumas características em relação à precipitação de gelo no continente. A gente tem as banquiças é essa primeira foto aqui, né, que são plataformas de gelo flutuantes. Essas são as banquiças, tem muito em desenho animado, às vezes é um pinguim, às vezes é um ursinho, dentro dessas plataformas, dessas placas de gelo flutuantes, né? Os icebergs, esses mais conhecidos, né? Inclusive famosos em filmes, como o Titanic, que são esses blocos de gelo, literalmente, que também são flutuantes. E as islands são, não sei se dá para ver direito aqui, acho que não, tá bem pequenininho, deixa eu ver, ó. Deixa eu colocar aqui, dar um zoom nas banquiças, cadê? As banquiças são como se fossem montinhos de neve, sabe, que se acumulam. Deixa eu dar um, que ela tá comendo. Eu vou abrir aqui a imagem. Tá vendo? Tem um montinho de neve. Dá para ver bem agora, né? Então, é esse acúmulo de neve que se forma em determinadas regiões. Isso é banquisa, não. Isso são os islands, né? Inlands, na verdade. Então, banquiças, plataformas de gelo flutuantes, menorzinhas, os icebergs, vocês estão acostumados. E esses aqui, os islands, que são esses acúmulos de neve em determinadas regiões, tá? Depois eu arrumo isso aqui. Deixa eu voltar, então. Localizando a Antártida. Tranquilo? Outra questão na Antártida é a questão da iluminação, né? Vocês viram lá no começo do ano com a Ana também, sobre a questão de solstícios e equinócios, né? Nos polos, normalmente, como são zonas muito extremas, a gente vai ter 6 meses de iluminação, 6 meses sem iluminação, né? É o que a gente chama de noite ou de dia polar, né? A noite polar no inverno, o dia polar no verão, é praticamente essas duas estações que tem nos polos. 6 meses de verão, 6 meses de inverno, 6 meses de iluminação e outros 6 meses de escuridão, tá? Claro, não é uma escuridão total, mas é uma penumbra, pelo menos. Dessa maneira, vai ocorrer também um processo de congelamento e descongelamento, principalmente do oceano, né? Lembrando que o continente antártico não é só gelo,
Existe solo ali embaixo, né? O gelo está em cima do solo. É um continente, tá bom? Existe terra firme, não é só gelo. Então, no verão, há um derretimento do gelo, que é esse mapinha aqui de baixo. Vocês podem ver a quantidade de gelo, principalmente em volta da Antártida, que derrete, né? E no inverno a gente vai ter um congelamento dos oceanos em volta do continente antártico. Beleza? Dias e noites, verão e inverno, e também tem um congelamento no inverno e o descongelamento no verão, principalmente dessas águas que circundam o continente. Aí sim, falando de solstício de equinócio, né? A Terra não é plana, vocês sabem, mas a Terra também não é redondinha. A Terra ela tem um formato meio louco, né? Ela é uma geoide. Quando a gente o formato mesmo da Terra é uma geoide, que ela é meio torta, ela tem algumas deformações, né? E os polos são achatados, como vocês sabem, e esse polo achatado vai fazer com que essas regiões sejam mais frias, né? Porque a radiação solar demora a chegar ou percorre uma distância maior para chegar nos polos do planeta Terra. E aí a inclinação do eixo em determinada época do ano, essa inclinação do eixo da Terra, vai permitir com que a gente tenha verão num polo, inverno no outro, primavera num polo, outono no outro, a questão aí dos solstícios e dos equinócios, né? Lembrando, a gente tem solstício de verão e de inverno, a gente vai entrar agora em dezembro, dia 21 de dezembro, no solstício de verão. Nós estamos na primavera, o equinócio de primavera foi em 23 de setembro, se eu não me engano. Agora, 21 de dezembro, o solstício de verão. Depois, em março, 21 de março, o equinócio de outono. E depois, 23 de junho, o nosso solstício de verão. E lembrando que, né, as estações do ano são opostas. Quando é verão aqui, é inverno no norte. Quando é outono no norte, é primavera no verão e vice-versa. Para vocês decorarem a sequência das estações, lembrem sempre de moda. Vamos falar de moda agora, né? Coleção primavera, verão, coleção outono, inverno. Essa é a sequência: primavera, verão, outono, inverno. Coleção primavera, verão, coleção outono, inverno. A sequência é exatamente essa: primavera, verão, outono, inverno. Tranquilo? E aí, acho que para fechar a localização, exato, para fechar a localização, a gente vai ter uma caracterização com um frio muito intenso, e aí a gente vai falar da importância da Antártica. Existem muitos biogeógrafos, biólogos na Antártida, claro, fazendo pesquisa, e que dizem que a Antártida ela tem uma importância tão grande quanto a Amazônia na questão do clima mundial, né? Porque essa faixa ao sul, ela vai influenciar o clima de muitas regiões, por causa de duas coisas principais: correntes marítimas e frentes frias, frentes polares, né? Tanto ao norte quanto ao sul, mas é que a Antártida é maior, então ela tem uma influência maior. A gente tem aqui na América do Sul, e aí eu coloquei aqui para vocês, duas correntes marítimas importantes que levam frio, né? Que levam friagem para a América do Sul. A corrente de Humboldt, né, aqui na costa do Chile, do Peru, que vem da Antártida, ela se forma na Antártida, ela sobe aqui a América do Sul, Chile, Peru. Ela tem uma grande influência na formação do deserto do Atacama, a corrente de Humboldt, né, porque ela puxa umidade do continente, deixa ele seco e aí se forma um deserto. Tem a questão aqui também da pesca, né? Os peixes gostam mais de águas frias, né? O Chile e o Peru são dois países pesqueiros importantes aqui na América do Sul. Então, ó, como elas têm uma influência no clima, a corrente de Humboldt, e também tem uma influência aí na economia, são países pesqueiros que dependem dessa corrente fria, que traz mais peixes para essa costa. Beleza? Aqui do nosso lado, no Oceano Atlântico, a gente tem a corrente das Malvinas, né? Que é as Malvinas, essa ilhazinha aqui, que é da Argentina barra Inglaterra, teve até a Guerra das Malvinas, né?
mas é uma corrente que também se forma aqui na Antártida e também traz friagem, uma sensação mais fria e instabilidade, principalmente para o sul da América do Sul, Argentina, Uruguai, o sul do Brasil ainda pega um pouquinho essa corrente das Malvinas, né? É que logo aqui, não está aqui, claro, tem a corrente do Brasil, que é quente, que ela vem de norte para sul, do Equador para o hemisfério sul, tá? Então, corrente marítima, essas duas, Humboldt e Malvinas, Humboldt no Pacífico, Malvinas no Atlântico, e aí uma que influencia diretamente no clima brasileiro é a massa polar atlântica, a MPA, que se forma na Antártida, sobe todo o continente, né? Inclusive ela pode chegar até a região norte do Brasil, né? Justamente levando o fenômeno da friagem para a Amazônia, quando a temperatura chega a cair até 20, 21 graus. E é claro, 20, 21 graus não é tão frio assim, mas na Amazônia que faz 40, 45, para fazer 20 é uma diferença muito grande. Os amazonenses, com certeza, sentem muito esse frio. Beleza? Então, aí a importância do continente, não só na questão climática, mas na questão econômica, na questão pesqueira, também aqui para as outras regiões do mundo. Tranquilo? Uma outra coisa legal, importante de falar, por que tá assim? Não sei. Opa, passei demais. Vocês viram até um memezinho que eu coloquei. Cadê? Não sei porque ficou assim. Acho que tem várias coisinhas aqui, mas tudo bem, vai. Polo sul magnético e polo sul geográfico. Vocês devem ter visto isso também no começo do ano, mas há uma diferença entre o polo sul magnético e o polo sul geográfico. O polo sul geográfico, a gente está falando de localização, de distância, né? O polo sul geográfico é o ponto mais distante ao sul, que é esse quadradinho laranja aqui, tá? Então, geográfico, polo geográfico, a gente está falando de linha imaginária que corta esse eixo de rotação da Terra, mas ele é o ponto mais distante ao Polo Sul, assim como tem o Polo Norte geográfico, que é o ponto mais distante no hemisfério norte. Já o Polo Magnético, tanto o Polo Norte magnético como o Polo Sul geográfico, eles não têm a ver com a localização, não têm a ver com distância, eles vão ter a ver com o campo magnético da Terra. E aí, lembrando, a Terra é formada por camadas, litosfera, a gente pode falar do manto, do manto, da crosta do manto e do núcleo, né? O núcleo é composto de ferro e níquel, é um material meio pastoso, mas por ser minerais, né, metálicos, eles exercem uma força magnética e formando assim o campo magnético da Terra, né? A órbita terrestre, órbita de satélites, órbita da estação espacial, a própria órbita da Lua, ela acontece devido a essa atração gravitacional que existe no núcleo da Terra, formando assim o campo gravitacional. Então, aqui, como vocês podem ver, o laranjinha é o polo sul geográfico, o ponto mais ao sul do hemisfério sul, e o azulzinho aqui em cima, ó, é o polo sul magnético, porque ele tem relação com o campo magnético, não com a geografia do planeta. Tudo bem? E aí, para vocês entenderem, eu vi esse meme ontem, numa página de geografia que eu sigo, e eu acabei colocando ele aqui, aquele meme famoso do casal, né? O cara olhando para outra garota. Ele tá com o polo norte geográfico, nesse caso é norte, né? O polo norte, mas também vale para o polo sul. Poderia ser polo sul geográfico, e ele tá olhando para outra direção que está o polo norte magnético, ou poderia estar o polo sul magnético, né? Embora sejam polos, eles têm direções diferentes, tá bom? Polo sul geográfico e polo sul magnético têm direções diferentes, localizações diferentes. Tá bom? Não esqueçam dessa diferença. Importância do continente gelado, importância da Antártica, que a gente falou já de clima, já falou de economia, de um pouquinho, né, que ela influencia a pesca no Chile, né, no Peru, mas a gente tem que falar também da formação, então, no continente. O continente ele vai se formar há pelo menos 100 milhões de anos atrás,
quando houve a separação dos continentes. Então, aqui tem o mapinha, né, um esquema do que era a Pangeia, os continentes todos um do ladinho do outro. A Antártida está aqui, ó. Ela já ficava mais ao sul mesmo, né? E depois ela vai realmente ter um deslocamento muito grande para o hemisfério sul. Tá? Aí isso há 100 milhões de anos atrás. De acordo com a teoria da tectônica de placas, que é justamente essa movimentação das placas tectônicas, ela vai sair de uma região tropical, né? Ela não estava literalmente no hemisfério no sul, no extremo sul, ela estava aqui numa latitude tropical, provavelmente aqui poderia ser o trópico de Capricórnio, né? Então ela sai de uma zona tropical e vai para uma zona fria, uma zona extremamente fria, né? Bem polar. Por isso, e devido a esse deslocamento, existem pesquisas e existem estimativas de que na Antártida existem reservas minerais de petróleo, de carvão, de gás, né? Por quê? Porque ela teve uma formação, ela se formou numa latitude um pouco mais acima, que era uma latitude de temperaturas maiores, né? Temperatura maior vai propiciar um intemperismo maior, vai propiciar reações químicas e físicas e biológicas maiores. Então, muito provavelmente, se formou há 100 milhões de anos atrás reservas minerais. E aí, como houve esse deslocamento da Pangeia, hoje esse continente está mais ao sul, no extremo sul, por isso essas teorias de que existam, e estudos já comprovando de que existem várias reservas minerais no continente gelado, tá? E isso provoca, claro, um grande interesse de vários países sobre a Antártica, né? Lembrando que, a gente vai falar disso, a Antártida não tem ocupação humana permanente, né? A gente só tem bases científicas e cientistas, claro, mas existe sim uma grande, vamos dizer, uma grande intenção por parte de outros países de ocupar a Antártida por causa dessas reservas minerais, tá? Beleza? Deu para entender? A formação, por que tem petróleo, por que tem reservas na Antártida? Vou continuar então. E aí a gente vai falar do Tratado Antártico. Justamente por causa desse interesse de exploração, vai se criar o Tratado Antártico, né? O Tratado Antártico é um acordo internacional entre vários países que vai definir alguns objetivos, algumas ações dentro do continente gelado. Primeira coisa, ele foi assinado em 59 e vai entrar em vigor em 62. Um dos objetivos claros do tratado é assegurar a navegação marítima, né, nas águas em volta da Antártida. Claro, não tem oceano dentro da Antártica, mas em volta, e o Tratado Antártico assegura a navegação marítima, inclusive a exploração dessas águas em volta do continente, né? Tem muita pesca em volta do continente, tem estudos científicos, claro, que é o outro objetivo, né? Criar bases científicas, criar um fomento a pesquisas científicas dentro da Antártica. Além disso, esse Tratado Antártico ele vai proibir a exploração econômica do continente por 30 anos, né? Então, foi assinado em 59, entrou em vigor em 62, e durante 30 anos não poderia haver exploração econômica, ou seja, 62, 73, não, 62, 72, 82, 92. Então, em 91, quando esse tratado estava para vencer, eles fizeram uma revisão do tratado, né? Então, em 91, a gente tem um outro tratado, que é o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid, ele vai proibir por mais 50 anos a exploração, né? Então, 92, 2002, 2012, 2022, 2032. Em 2032, ao que tudo indica, provavelmente veremos uma outra revisão do Tratado Antártico. Ou não. Talvez nós veremos aí uma abertura
para a exploração do continente gelado lá em 2032, tá? Isso aí a gente tem que esperar para ver. Na verdade, opinião minha, do Lucas aqui, eu acho que sim, haverá uma abertura para a exploração na Antártica, até porque a gente tem algumas reservas já finitas, né, acabando, tanto de petróleo, de gás. Então, a Antártida sempre foi uma região cobiçada. Então, eu creio que sim, lá em 2032 nós teremos uma abertura para exploração dentro da Antártica. Não sei como vai ser a pressão internacional de movimentos ambientalistas. Espero que seja forte, né? Mas vamos esperar para ver, tá? Além disso, além de renovar essa proibição de exploração por mais 50 anos, ela tornou o continente uma espécie de santuário ecológico. A gente tem uma fauna muito rica, a gente vai falar já disso, né? Várias espécies marinhas se deslocam, né? Se movimentam até o Polo Sul para se reproduzir. Então, a questão de tornar a Antártida um santuário ecológico faz sentido nesse quesito, tá? E aí, como eu disse, ele vai deixar de... Ele ainda é conhecido como Tratado Antártico, né? Mas em 91, quando houve essa revisão por mais 50 anos, aí ele ficou conhecido como Protocolo de Madrid, porque foi assinado em Madrid, tá bom? Aqui a gente tem, nesse primeiro slide, a assinatura do Tratado Antártico, e aí navegação, e aqui também assinatura do tratado e navegação dentro do continente. Ocupação na Antártida, vamos lá. Alguns países, como eu venho falando, são signatários do tratado, a exemplo de Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega, Inglaterra. O Brasil também foi signatário, mas entrou um pouquinho depois. Mas vários países questionam, né, e têm a intenção de ter a Antártida como parte do seu território. Hoje, a Antártica não é de ninguém. A Antártida é um santuário ecológico, que não pode ter ocupação permanente, apenas ocupação de cientistas. Mas vários países, na maioria esses países aqui, Argentina, Chile, Austrália, França, Nova Zelândia, Noruega e Inglaterra, eles questionam, né, organizações internacionais, ONU e etc., a ter um território dentro da Austrália não, da Antártica, tá? A ocupação do continente gelado é uma constante preocupação, tanto devido à exploração econômica dos seus recursos minerais, mas também à pesquisa, né? Hoje parece, sim, são poucos países que têm pesquisas na Antártica, mas isso também já vem interferindo muito nessa porção territorial, que é uma porção muito inóspita, né? Ela não está muito, como é que fala? Ela não tem muita ligação com a ocupação, mesmo com a própria vida, né? Como é a vida humana e todas as relações que existem de ida e volta, de entrada e saída do continente, tá? Mas então, alguns países reclamam partes do território da Antártida para os seus territórios. Pesquisa na Antártida. Então, o que se desenvolve na Antártida de pesquisa? Qual que é o potencial, né, de pesquisa dentro do continente antártico? Primeiro, água, né? A água potável é o continente que mais tem água potável no mundo, embora essa água esteja congelada, e quando essa água descongela, vai para os oceanos, a gente tem um potencial aí grande de água potável congelada, né? A precipitação de neve também na Antártida, ela vai formando várias camadas, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, caiu neve, forma uma camada. Aí no outro dia vai cair outra neve, forma outra camada. Vai formar neve, forma outra camada. Essas camadas, elas vão ficando presas, né? Elas vão ficando uma em cima da outra. E lembrando que quando chove, né, a neve é um tipo de chuva, é um tipo de precipitação. E na chuva existem partículas de poluentes ou de gases, de materiais particulados que estão presentes na atmosfera, né? Então, essa neve que caiu e ficou aprisionada em várias camadas, ela vai permitir
com que os cientistas analisem como que era constituída a atmosfera, né, de anos atrás, ou mesmo de décadas atrás. Né? Então, aqui o que ele está fazendo é justamente isso. Isso é como se fosse não se sabe, um saca-rolha. Você vai girando, ele vai entrando no solo, depois você puxa, dentro vai ter gelo, né? E esse gelo eles vão levar para o laboratório, eles vão estudar os gases, os poluentes, né, os compostos que estão dentro desse gelo, e isso vai permitir com que a gente possa fazer uma previsão não, uma análise do que foi a nossa atmosfera de décadas atrás, né? Pesquisas relacionadas a aquecimento global, né? Com base nessas pesquisas, por exemplo, que a gente conseguiu analisar, que a nossa atmosfera já foi mais limpa, já teve menos gases do que tem hoje, tá? Então, as pesquisas dentro da Antártida também estão alinhadas à questão do aquecimento global, tá bom? Outros estudos importantes na Antártida, a gente tem outras áreas aí de estudo, estudos oceanográficos, a gente falou aí de correntes marítimas no comecinho da aula, mas os estudos sobre oceanos também é muito importante, até porque, ó, tudo bem, Júlia, pode ir, depois você assiste o resto. Tchau, tchau. Aqui, como vocês podem ver, como você pode ver, a Antártida, ela junta os outros oceanos, né, do mundo, tá? A neve vai concentrar gases, né? Porque é uma chuva, a neve é um tipo de precipitação. Então, quando a neve vai formando as camadas, na neve existem composições químicas que estavam na atmosfera, certo? Então a gente pega, analisa a neve e vê o que tinha na atmosfera. É exatamente isso que eles fazem. Tranquilo? E aí pensa assim, lembra que tem 2.000 quilômetros de extensão? A plataforma, né, de gelo. Imagina 2.000 quilômetros de gelo com vários tipos de partículas dentro desse gelo que podem e mostram literalmente o que foi a atmosfera de décadas atrás. Né? Então, é uma pesquisa muito importante para o aquecimento global, para a gente entender como que era a atmosfera de anos atrás. Exato, camadas de anos. Deu para entender? Estudos oceanográficos, por quê? De nada, Jenny. Oceanográficos, porque a Antártida ela junta todos os oceanos, a gente tem o Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, todos eles se juntam na Antártica, né? Além da questão das correntes marítimas que a gente falou, né? Que são capazes de regular a temperatura nos outros continentes. A exemplo aqui, ó, tá vendo aqui na América do Sul? Essa setinha azul aqui é a corrente de Humboldt, que sobe para o Chile e para o Peru, tá? Então, estudos sobre oceanos também são importantes dentro da Antártica. Outros estudos importantes também: densidade, salinidade e profundidade dos oceanos, né? As correntes marítimas, elas se movem a partir da densidade, e a densidade do oceano, vamos dizer assim, ela acaba se formando por causa da salinidade, né? Oceanos mais salgados têm uma densidade maior. Oceanos menos salgados têm uma densidade menor, né? Inclusive nos polos, por ter muita água doce nas geleiras, conforme essa água vai derretendo, vai indo para o oceano, vai deixando os oceanos mais doces, né? Sim, não completamente doces, mas são oceanos menos salgados, tá? Então, inclusive, correntes frias vêm de oceanos menos salgados. Correntes quentes vêm de oceanos mais salgados, né? No Equador, a gente tem uma temperatura muito alta. E no Equador, a água é bem salgada. No Equador, a gente tem as correntes quentes. Nos polos, a gente tem as correntes frias. Tá bom? Então, estudos de densidade, salinidade, profundidade dos oceanos também são importantes. Migração de espécies, como a gente falou, como eu falei, né? Questão de deslocamento de espécies para reprodução. A gente tem aí algumas espécies tipicamente da Antártida, o pinguim, né? O pinguim só existe na Antártica.
No hemisfério norte, a gente tem o urso polar. No hemisfério sul, a gente tem o pinguim. Tá? O urso polar só existe no norte, o pinguim só existe no sul. Não confundam. A gente tem aqui as focas, são mais comuns aqui no sul também, mas podem aparecer ao norte. As baleias jubartes são muito comuns no sul, elas se reproduzem no hemisfério sul. E o camarão krill, né? Vocês já assistiram Procurando Nemo, não? Por favor, assistam Procurando Nemo. É que já é um filme antigo, eu penso assim, mas já é bem antigo Procurando Nemo. Mas tem uma área tem uma parte do filme que eles vão entrar dentro da baleia e tem cheio de crios, assim, na boca da baleia, que eles estão fugindo dela. Aquele é o camarão krill, né? É um camarão, aquele tá bem laranjão, mas ele é mais cinza, né? Além do atum, né? O atum gosta de águas geladas, então ele se desloca, ele migra para o hemisfério sul para sua reprodução, tá? Então a gente tem essas águas frias repletas de algas, de plânctons, de animais, mas também de atividade econômica, né? Existe a pesca de foca, pesca de camarão, pesca de baleia, de pinguim não, mas pesca de atum, né? Então em volta, os oceanos em volta à Antártica também são importantes na questão da pesca desses animais. E aí, sobre o Brasil, tá tudo bem aqui com os animais? Animaizinhos? Sobre o Brasil foi um dos últimos países, muito fofos, né? O Brasil foi um dos últimos países a aderir ao Tratado Antártico, apenas em 75. Então, ele foi criado em 62. O Brasil só assina o tratado em 75. E a partir da assinatura do Tratado Antártico, o Brasil vai criar o Programa Antártico Brasileiro, conhecido como ProAntar, né? Em 1984, o Brasil, vai inaugurar uma base científica dentro da Antártica, chama Estação Antártica Comandante Ferraz, que é situada na Ilha George, que é essa península aqui, no mapinha, no esquemazinho. A Estação Brasileira ela fica bem aqui embaixo, né? Estação Antártica Comandante Ferraz. Essa aqui, deixa eu mudar e dar um zoom. Cadê? Aqui, não, aqui. Essa estação aqui é a estação antiga. Dá para ver aí que elas estão. Ela é meio feita, sabe, de módulos, parece uns containers, ela era feita, né? Essa é a estação antiga, que funcionou até 2012, 2015, uma coisa assim. Deixa eu ver quando foi. Em 2012, olha lá, em 2012, houve um incêndio na estação. Eu passei demais. Ai, Lucas, cadê? Em 2012, teve um incêndio na estação. Tá aí. Sim, ela pegou fogo, se eu não me engano, numa válvula de aquecimento da estação, né? E imagina, um investimento milionário em pesquisa na Antártida, muita coisa se perdeu, né? A sorte é que existe uma outra estação brasileira, que é uma estação menorzinha, que eles chamam de criosfera, né? Ela fica mais distante, ela fica mais no interior da Antártida. E lá onde é o laboratório, o principal laboratório. Esse lugar não pegou fogo, só aqui tinha mais alojamento, cozinha, coisa de contato dos cientistas, né? Então, em 2012 pegou fogo, sofreu um grande incêndio, e ela foi reconstruída, né? Foi inaugurada, inclusive, agora em 2020. Essa aqui é a nova estação brasileira. Ela é bem moderna, aliás, uma das estações mais modernas que existem hoje na Antártida. Ela é bem da hora, né? Eu achei o design dela muito louco. Ela parece uma coisa bem futurista mesmo. Ela foi inaugurada em agosto, setembro, alguma coisa assim. Muito chique, também achei, né? E aí as pesquisas que o Brasil desenvolve. Quais são as pesquisas que o Brasil desenvolve na Antártida? Por isso que o Brasil tá, né? O Brasil desenvolve pesquisas na área da física,
da biologia, da oceanografia, da geologia, da meteorologia e das ciências espaciais, né? E aí, de novo, lembrando, né, a grande influência que o continente tem no clima aqui na América do Sul, por causa principalmente das correntes marítimas e da massa polar atlântica, tá? Então é isso, aqui a gente tem a base brasileira aí, modernosa, novinha em folha. Inclusive, tem pesquisas, outros programas de pesquisa de bases, de novas bases na Antártida, inspiradas no modelo brasileiro. É uma estação muito tecnológica, muito nova, usou materiais que nunca foram usados, sabe? Então, é realmente uma inovação no quesito de base científica dentro da Antártida. Eles não mudaram o local? Não, é o mesmo local, tá? É um local de fácil acesso, dá para o navio chegar mais perto. É o mesmo local ali na ilha do Rei George. E aí, para fechar, falar um pouquinho sobre aquecimento global, né? Segundo aí o painel da ONU, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que é o IPCC, as temperaturas vêm subindo e a Antártida ela tem uma grande importância na regulação dessa temperatura, né? Aliás, uma das possíveis consequências do aquecimento global está diretamente ligada aos polos, né? Que é o derretimento do gelo, consequentemente, elevação do nível do mar. Conforme o gelo vai derretendo, mais água vai entrando no mar. Inclusive, a gente vai perdendo água potável, porque essa água, quando entra no mar, ela vira salina, né? Aí um outro impacto, a gente pode dizer. E aí a gente precisa também distinguir a diferença entre derretimento do mar congelado e derretimento de geleiras, né? Lembram aqui, deixa eu voltar. Cadê? Aqui, ó. Aqui a gente tem um derretimento do mar, mas isso é natural. No verão descongela, no inverno congela. Aqui a gente está falando do derretimento e do descongelamento e do congelamento do Oceano Antártico. Aqui a gente está falando de derretimento de geleiras, que é outra coisa. Né? Derretimento de geleiras elas têm um impacto muito maior na questão do aquecimento global. E aí o mar congela e derrete, né, no verão e no inverno. Isso não altera o nível do mar. O congelamento e o descongelamento do mar no verão e no inverno não vai alterar o nível do mar. O que altera o nível do mar é o derretimento das geleiras, quando elas se desprendem, né, dos paredões rochosos, os paredões de gelo, e aí quando vários blocos entram no oceano, isso vai aumentando sim a questão do nível do mar. Pesquisadores estimam que com o aquecimento global, os oceanos poderão subir de 50 a 60 centímetros nas próximas décadas, né? O que é muita coisa. Não sei se vocês, a avó de vocês, alguém que costura, tem aquelas fitas métricas de costura, sabe? É mais ou menos uma fita daquela. Normalmente a fita tem isso, tem 50 centímetros, 60 centímetros. É muita coisa. Isso vai ter consequências sérias, principalmente para as áreas litorâneas, né? As áreas litorâneas vão ser as que mais vão sofrer com a questão do aumento do nível do mar, porque o mar vai invadir essas regiões, né? O mar literalmente vai acabar tomando conta de várias regiões litorâneas ao redor do mundo, não só na Antártida, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Oceania, principalmente, a gente falou disso, né? As poucas ilhas ali na Oceania, na Micronésia, na Malinésia, elas vão sofrer com o aumento do nível do mar. Inclusive, existem vários países, se eu não me engano, Tuvalu, que é uma ilhazinha ali na Oceania, o governo de Tuvalu já tem uma política de imigração, ou seja, de saída do país. Né? O governo ele vem incentivando a migração de pessoas de Tuvalu para outros países justamente para desocupar a ilha, porque já tem uma estimativa de que ela vai desaparecer com o aumento do nível do mar. Então tem toda uma questão aí importante com relação ao derretimento das geleiras e aumento do nível do mar. Tá? E aí, para fechar, eu trouxe um gráfico aqui, que é a contribuição global do degelo na Antártida, Antártica para o nível dos oceanos. Então a gente tem aí anos de 95,
a 2015. Aqui ele divide a Antártida em leste, né? Antártica leste, Península Antártica, que é essa área aqui, dessa parte mais pontudinha, e oeste da Antártida, né? Então, Península, se não me engano, aqui é a leste, e lá do outro lado é a oeste, tá? E a gente pode ver que de 95 a 2015, a gente tem um crescimento, principalmente da Península Oeste, né? Aqui, onde está mais vermelhinho. Isso quer dizer que aqui houve mais derretimento. Essa área aqui é a área da América do Sul, tá? Aqui em cima está a América do Sul, na península. A estação do Brasil fica mais ou menos aqui. Aqui já é a perninha da Argentina, ali da Patagônia Argentina, subindo para a América do Sul. A área que teve mais derretimento foi essa área mais vermelha, né? Depois a península e depois a área lá a leste, né? Inclusive, essa área oeste teve um crescimento muito grande, aí, pelo menos 6 milímetros de crescimento desde 95. Ah, professor, é só 6 milímetros. Pô, o que vai influenciar 6 milímetros? De 6 em 6, a galinha enche o papo, não é mesmo? E aí a gente tem 95 a 2015, são 20 anos. 20 anos de 6 milímetros. Daqui mais 20 anos, mais 6 milímetros. Já são 1 centímetro e 2, né? Mais 20 anos, 2045, 55, mais 6 milímetros, 2 centímetros e 4, né? Aí vai subindo. Aí fica complicado essa questão aí do aumento do nível do mar, tá? E a Antártida vem contribuindo, o derretimento da Antártida vem contribuindo para esse aumento. Beleza? Dúvidas? É isso, meninas. Deixa eu fechar, não. Deixa eu só aqui. É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Assim que processar a aula aqui, eu disponibilizo para vocês. E é isso. A gente tem mais uma aula. E aí, férias. Férias, sim. Né, um descansinho. A próxima aula é sobre blocos econômicos. Aí eu vou juntar Agora a gente viu todas as regiões do planeta. Agora eu vou juntar e falar sobre blocos econômicos, sobre economia, sobre comércio. Essa última aula vai ser bem legal, tá? A gente vai se falando. Aí agora sim, continua o mesmo horário, sexta-feira, meio-dia. Tá bom? Obrigado, Jenny. Obrigado, Dandara. Boa sexta, bom descanso aí para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Você também.